Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro falando de Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos bola rolando, jogo remarcado da 19ª rodada. O Vasco da Gama venceu o Cuiabá por 1-0, gol do volante Hugo Moura. A vitória fez o Vasco subir para a 10ª posição com 40 pontos, ultrapassou ali o Fluminense, enquanto o Cuiabá fica na penúltima posição com 27 pontos. E agora o destaque do Guarani, que foi atropelado pelo Sport na Ilha do Retiro. O destaque do Bugre é seu, Antônio Lupe. Bom dia para você. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes desta sexta-feira, sem chances para o Guarani, que foi goleado 4-0 para o Sport, que precisou de apenas 45 minutos para matar o jogo. O resultado deixa o Guarani ainda na lanterna da competição e com 5 pontos de diferença para o CRB, que é o primeiro time fora do Z4. Restam 5 jogos. O Guarani precisa praticamente aí de 4 vitórias. Aproveitamento de campeão da Série B para permanecer na divisão no ano que vem. Copa do Brasil, em sorteio realizado na sede da CBF ontem à tarde, foram definidos os mandos dos jogos finais da competição. Dia 3 de novembro, no Maracanã, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro e no dia 10, na Arena MRV, é a vez do Galo receber o Mengão para definir quem vence, quem fica com o título da Copa do Brasil. E já informações com Leonardo Dais sobre o Corinthians, que ficou no empate contra o Racing pela Copa Sul-Americana. E também já vamos projetar o fim de semana com rodada decisiva para o futebol paulista no Campeonato Brasileiro. Morreu ontem, aos 66 anos, Adilson Maguila Rodrigues, ex-lutador de boxe, foi vítima de demência pugilista. Ele sofria dessa doença traumática crônica. Trata-se de uma doença incurável, similar ao mal de Alzheimer. Causada por golpes frequentes na cabeça, Maguila teve o quadro piorado nas últimas semanas. O motivo pelo qual, inclusive, atinge muitos lutadores do boxe. Mas uma página histórica do nosso esporte brasileiro, com o Maguila, um personagem icônico, que a família tem aí o conforto das memórias vencedoras envolvendo o grande Maguila. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Parada difícil para Macaca amanhã lá no estádio José Maria de Campos Maia. O adversário é o Mirassol, que está brigando lá na parte de cima da tabela. Está no G4, é o 4º colocado. E o técnico interino Nenê Santana tem muitos problemas para resolver, inclusive no setor defensivo. Gé, Gabriel Novaes estão fora. Luiz Felipe também está suspenso. Pedro Rocha cumpre mais um jogo de suspensão. Renato, autor do 2º gol contra o Brusque, pode receber uma oportunidade. Por enquanto, Nenê continua, mas não está descartada a possibilidade de contratação de um treinador na próxima semana. Campeão da temporada 2022-2023 da NBA, o Denver Nuggets foi derrotado pelo Oklahoma City Thunder por 102-87 na Ball Arena em Denver. Apesar da derrota, o destaque vai para mais uma excelente partida de Nikola Jokic, que tomou conta do jogo, triplo-duplo, 16 pontos, 12 rebotes, 13 assistências, joga muita bola. E o destaque agora da sequência da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Fábio Scheibe. Grande abraço, bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Nesta noite tem início a 34ª rodada da Série B, com o duelo do Avaí recebendo o Vila Nova na ressacada, 9h30 da noite. O Vila Nova é o 5º colocado, tenta se aproximar do G4 da competição, está a apenas 4 pontos do G4. Ainda hoje também às 9h30 o arquirrival do Vila Nova também estará em campo. Jogo atrasado da 18ª rodada. O Goiás recebe o Amazonas na Serrinha. E a opinião do CBN Esportes a cargo de Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, boa sexta-feira. Valeu, Julião. Bom dia pra você, uma boa sexta-feira pra todos nós. Que derrota acachapante do Guarani, né?
Eu acho que o tropeço em si a gente pode considerar como normal por tudo que se desenhava a partida, o Sport contando os minutos aí para retornar à Série A, mas a maneira como foi, né? E o Guarani dava indícios, dava boas respostas na competição, com 2 vitórias consecutivas, uma delas peso pesado, né, sobre a Ponte Preta. Mas ontem não foi legal não e sei, parece que a matemática permite, mas parece que o cerco está se fechando. É isso, e aliás, citei agora há pouco sobre o Maguila. Essa semana, inclusive, que semana, hein, gente? Nossa. Perdemos Maguila, perdemos Tonhão. Tonhão. E hoje a informação, né, que morreu o ex-lateral Zé Carlos aos 56 anos. Zé Carlos, que foi lateral do Brasil na Copa do Mundo de 98, jogou no São Paulo. A morte foi confirmada na manhã dessa sexta-feira. Ele que é de Presidente Bernardes, quase aí 600 quilômetros, né, distância da capital paulista. Estava em Osasco, em São Paulo, na casa de uma sobrinha. A família estava achando estranho que ele estava demorando para acordar nessa sexta. Acionou o Corpo de Bombeiros diante da suspeita de uma parada cardiorrespiratória. Ele foi atendido no pronto-socorro do bairro Santo Antônio, em Osasco, onde foi constatada a morte. Deixa uma filha de 8 anos e um filho de 16 anos. Uma carreira que teve até uma ascensão que demorou, né? Demorou para engrenar o Zé Carlos, Matonense 97. A ascensão dele a explosão dele foi assim. Então, tá jogando a Matonense muito rápido, 97, né? daí no ano seguinte estava na Copa do Mundo. O time do acesso, né, da Matonense, aí ele vai pro São Paulo, se consagra no São Paulo, tanto é que ele vai pra Copa do Mundo de 98. Em 98 ele fica famoso, né, por um cara muito bem-humorado, imitava papagaio, imitava cachorro, imitava gato e tal, e ele era o cara alegre da seleção. Só que, na semifinal contra a Holanda, Cafu estava suspenso. E quem vai pro jogo? Jogou bem. Pra marcar Overmars, que era o cara da Copa. Zé Carlos se deu conta do recado. Aí Zagallo falou assim, ó, ele imita cachorro, ele imita papagaio, ele imita todos os animais. Agora chegou a hora de ele imitar o Cafu, e ele imitou. Foi bem. Jogou na Ponte também em 2000, não teve tanto sucesso. No São Paulo foi a consagração de Zé Carlos. Inclusive esse jogo que você citou, Brasil e Holanda, o Ronaldo Fenômeno cita que é um dos jogos mais incríveis da vida dele. Um dos jogos top 3 ali da carreira dele. Tem boas resenhas do Denilson. O Denilson é um cara bem humorado também. Sim. Tem boas resenhas sobre o Zé, a parceria dele com o Zé do São Paulo também, né? Porque ele era um cara muito humilde, né, Julião? Assim, por exemplo, um cara do interior que estava se destacando na Matonense com 28 anos. De repente ele vai pro São Paulo, não tinha nem a maneira de se vestir como um boleiro do São Paulo Futebol Clube, né? Um ano depois estava na Copa do Mundo, meteórico, imagina. Foi coisa maluca. Poxa, que 56 anos, cara. Notícia... Muito novo. Notícia triste. Nós perdemos também o ex-goleiro Tomires, do Comercial, Tomires, né? também, Que é de Ribeirão goleiro Preto. sem E dúvida. no jogo da Ponte, o senhor estava aqui na apresentação, ele mandou mensagem. Nossa. Ele mandou mensagem no jogo da Ponte, que foi? Guarani. Não, anterior, né? Foi Ponte, Foi quarta, Ponte né? Brusque, foi quarta-feira. Agora? Ele mandou mensagem pra você na madrugada de quarta pra quinta ele faleceu. Cara? Nossa, Lu. Pois é, né? Uma semana triste Trevosa, realmente né? Trevosa, de fato, pro esporte brasileiro. Enfim, né? Vida que segue. A gente tem que seguir a vida, tem que tocar a vida aqui. Nossas homenagens aqui, então, pra Maguila, pra Zé Carlos. E nossos desejos aqui de muita força para todos os familiares neste momento, com certeza, momentos dificílimos. 11h15, estamos com o CBN Esportes no ar, você pode mandar sua participação também, fique à vontade. 991869070, 991869070. Hoje tem que falar do Guarani, vamos falar do Corinthians, projetar a Ponte Preta com o Nenê Santana e muito mais aqui até o meio-dia. Com o CBN Esportes, tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleta, a coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tendo
dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Vamos lá com informações. Thaís Azevedo chegando aqui no CBN Esportes para falar do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Júlio Prestes tem lentidão sentido centro na chegada ao Balão do Bela Vista. No sentido rodovia Dom Pedro, são boas as condições. A Avenida Doutor Heitor Penteado, ela tem excesso de veículos na chegada ali à Rua Vital Brasil, sentido Arautos da Paz. Mas no restante da via, o ouvinte faz um bom caminho em todo o entorno da Lagoa do Taquaral. Quem segue pela Avenida Norte-Sul, trânsito fluindo bem, sentido Guarani. No sentido oposto, tem excesso de veículos na chegada a Orozimbo Maia. A Avenida Princesa do Oeste agora tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. A mesma coisa pela Via Expressa Valdemar Pascoal, tem boa movimentação, sentido Bosque, sentido Vila Industrial. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora às 11h18. Dica do dia Seresto. Evite o trânsito de carrapatos e pulgas no seu pet. A coleira Seresto protege seu cão contra pulgas e carrapatos e os gatos contra pulgas por até 8 meses. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 20, Antônio Lupe pede passagem, pois não, Lupe? Eu quero pedir passagem, Júlio, porque eu estou aqui navegando pela rede mundial de computadores, a internet, e eu tô com uma matéria aqui, rapaz, e me deixou, eu queria colocar aqui com os amigos, sabe por quê? É sobre o preço de camisas dos times brasileiros. O valor para o torcedor comprar o uniforme do time do coração. Os caras perderam a noção de 600 pau, né? O Palmeiras tem a camisa mais cara, R$ 499,90 é a média. Sabe qual que é o segundo time com a camisa mais cara? Coritiba. Valor médio R$ 459. E a publicação própria, né? Não, acho que mudou. Mudou? Acho que é a mesma da Ponte. Tá sabendo? Mudou. Agora? É. Tá louco? Tá louco? Tá. Era 1909. Isso. Nome e você sabe qual que é a mais barata? Que criativo, né? O valor médio, o preço médio é do Atlético Goianiense, o valor, a média, R$ 213. Agora eu faço uma pergunta pra você, amigos. Será que aquele torcedor de verdade, aquele que acompanha no radinho, na televisão, tem condição de pagar? Vou pegar aqui a mais barata, tá? R$ 213 numa camisa. Ah, mas tem aquela linha que é mais acessível.
Tá, vamos colocar aí metade do preço, cento e quanto? Ah. R$130. Os caras perderam. Desculpa, é um desabafo, porque assim, eu não. E esse desabafo vai... Você usa a camisa de time, você tinha que... Por isso que aí a gente vai cair num outro assunto, que é a pirataria. Olha só como é que Não, uma mas coisa eu liga não a tenho outra, nenhum né? produto pirata, não. Não, cara. você gasta dinheiro comprando então, camisa. mas a tem sua que- esposa acabou de mandar mensagem pra eu falar Mas isso essa aqui. situação leva algumas pessoas a... Mas é um refúgio. Eu não julgo, porque eu não tô dentro da realidade É igual o financeira tempo de que cada tinha um. o CD. O CD você ia comprar era 50 conto. Você vai no camelô, é 5 reais, tá certo? Não tá, mas eu vou julgar? Exato. Não, e Né? os clubes precisam. Eles precisam pensar nisso também, porque hoje é tudo muito elitizado. Você ir pro estádio, você vai pagar muito dinheiro. Principalmente essas arenas aí com preços absurdos. O jogo da seleção brasileira, o último no Brasil. 200 contra o Peru. Cara, foi 200. absurdo. Por isso o estádio tava vazio. Né? Cara, eu fui presentear meu pai pra acompanhar o jogo de São Paulo aqui com o Vasco, meu pai é São Paulino. Eu fui comprar 2 entradas num tobogã. Saiu R$400 ingresso, gente. Cara, R$400. Não existe um negócio Não, desse. não Não existe. existe. Então, Não assim, existe. hoje o futebol realmente é uma crise em todos os sentidos, né? E reflete também com a economia global também, né? Exato. Rapidamente aqui, deixa eu atender os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Eu tô nervoso. Já teremos as informações do futebol paulista com o Leonardo Dai. R$130, eu tenho 2 filhos. Eu e mais os dois, R$390, manda aqui o Léo. Concorda com o Lupe aqui, tá fazendo o desabafo dele. Por isso aumentou a pirataria, escreve o Daniel Ribeiro. É mais ou menos na linha que a gente tá falando aqui. O José Luiz Pires. Rapaz, o esporte atropelou. Nossa. Atropelou mesmo, a gente vai falar sobre isso. Bom dia, prezados. Pensando nos confrontos que a Ponte vai fazer, não seria prudente contratar um técnico que conheça os bastidores, um técnico agregador que ajude a manter o time na segunda divisão e também ajude a planejar o time 2025, Ney de Jardim Nova Europa. Mas, duro é alguém mas abraçar qual essa ideia, técnico, né? Ney, Então. assim, o que vem na sua cabeça? Porque eu fiquei curioso, assim, um técnico que conheça os bastidores. Qual é esse tipo de perfil, assim, A gente vai cair na mais ou mesmice menos? de pintado, de... Conhece os bastidores da Ponte, será que é essa Não, a referência pintar, dele? Tipo assim, um Guto, Kleina, Brigatti. Será que é isso que ele tá querendo dizer? Ou conhece os bastidores do. O bombeiro, um cara da Série B? bombeiro, de salvar nas últimas Mas rodadas. eu acho que a situação ela está ficando assim, vou dizer cômoda, não sei se é cômoda a palavra, mas ela se desenha de uma maneira em que o presidente Marco Antônio Eberlin gosta. Né? Porque, por exemplo, vamos tirar esse jogo contra o Mirassol, a gente então, vai isso que eu ia falar, falar. é um jogo descartável na minha visão. A Ponte pode até voltar com pontos, mas eu acho muito pouco provável que isso Mas daí a aconteça. pressão aumenta segunda-feira? Ela vai aumentar de qualquer jeito. Mas eu acho que nos bastidores da Ponte, eles sabem que é um jogo. A exemplo do Guarani ontem. Jogo descartável. Pode acontecer? Pode. Pouco provável. Agora, com o Nenê, diferente do que era contra o Nelsinho, com o Nenê, o Eberlin acho que tem mais abertura com o próprio Edson Abobrão. Pode debater a escalação. É algo que o Eberlin ele nega, tal, mas ele gosta disso e é um entendedor de futebol, isso eu respeito. Em futebol ele sabe, ele manja, né, com erros e acertos, mas ele manja. Agora, e com o Nenê ele tem essa abertura. Não sei. Eu disse que dependeria muito do jogo contra o Brusque. Agora acho que depende muito do jogo contra o Mirassol. Se a Ponte perder e dependendo da maneira como ela perder, aí talvez venha um treinador. Agora, se ela voltar com pontos, esquece treinador. Me desculpe, a realidade, o cenário atual não permite que um presidente exerça essa função de escalar a Fábio equipe, Chave, né? mas é futebol, Profissionalismo de hoje em dia. Por isso que a situação às vezes é. reflete na tabela também, né? Se a gente for cobrar profissionalismo na Ponte Preta ainda mais, é complicado, mas pelo que a gente conhece dos meandros do Majestoso, eu acho que isso é algo recorrente. Bom dia, rapaziada da CBN. Os times de Campinas precisam focar mais no campeonato, não só no Guarani. A passos largos para a Série C. Marcelo de Catalão, Goiás. Opa, Catalão, lá do craque. Cara, uma vez eu fui pra Catalão, hein? Eu tava nessa barca aí. Eu fui uma vez fazer um jogo com Botafogo. Como assim, cara? Pô, Série B do foi de campeonato. carro, não Júlio? perca seu raciocínio, não perca seu raciocínio. É por isso que a gente não pode ninguém cair pra Série C, cara. Não pode. Você foi de carro, cara, Júlio? Posso Nossa, contar rapidinho vai. essa experiência? Jogou o primeiro jogo das oitavas de final da Série D de 2000 e
15. Todo mundo tem uma história maluca de Todo Série mundo, C. Não, meu, Série D. D de dado. Eu tenho uma de C e o Júlio tem de C também. Botafogo ganhou. O craque tinha feito a melhor campanha da Série D. Aí o Botafogo ganhou de 3-0 no primeiro jogo lá em Ribeirão. O craque com a melhor campanha tinha vantagem de fazer o jogo em casa. Só que saiu uma baita de uma briga no final do jogo. Mas saiu uma confusão. Paulo Massaro, auxiliar técnico, aplaudido do Brinco de Ouro. Tava nessa confusão aí, viu? Aí o que aconteceu? Foi fazer o jogo da volta, lá em Catalão. A gente foi junto, ligaram pra imprensa, ó, prometeram um foguetório no hotel aqui, tá, já chamamos polícia, vem aqui pra cobrir, a gente chegou no dia antes, né, pra fazer o jogo. Resumindo, fomos pro hotel do Botafogo. De repente, começa um foguetório mais longe, sabe? A gente, caramba, será que os caras erraram o hotel do Botafogo? E o foguetório vai ficando mais perto. Na madrugada véspera Na da madrugada, partida. era umas 4 horas da manhã, Chaibe. É. Resumindo, era o dia da padroeira da cidade, tinha uma cavalgada, sério, tinha uma cavalgada, os caras iam com os cavalos assim, ó, e o pessoal soltando foguete com a imagem eu esqueci a santa. Resumindo, passaram um trote porque ia ter a festa da padroeira da cidade no dia do jogo, e aí tinha a carreata com os cavalos, com os tropeiros. Nossa, lá. isso, cara. E, velho, vou falar um negócio pra você. Depois do que passou a carreata lá, a procissão na porta do hotel, um olhava pra cara, o outro dava risada. Rapaz, eu tenho uma, Julião. Eu acho que você, não sei se você estava na rádio, acho que não. Guarani e Madureira em Edson Passos, no Campo do América, né? E o jogo acho que era às 4 ou 5 da tarde, mas vazio. Aí terminou o jogo, e aquela resenha, Rádio Central, Fernando César até chora por uma resenha, e Carlão, e pá. E ninguém, daqui a pouco, cara, o policial do Rio de Janeiro bateu lá na cabine e falou, viu, vocês não vão acabar aí, não? A gente só garante segurança com a delegação do Guarani aqui, o Guarani está indo embora, vocês vão ficar aqui, tá cheio de bandido aqui. Nossa, cara, nem me fale. Aí eu isso peguei e falei, acontece Fernandão, mesmo. tchau, cara, estamos desligando o aparelho aqui e estamos indo embora, tchau. E se Série vira C. aí com o pós-jogo aí. É. Não, esse cara é terrível. A Série C é terrível. Uma vez. 2016, durante a Olimpíada do Rio, tinha um Guarani em Macaé pra fazer fora de casa. E Macaé é bonito, eu gostei. E no trajeto você passa pela. Você tem que passar pela Rio Niterói vermelha. e tudo mais. E pela linha. Vermelha. Linha vermelha. Cara, vem o trânsito, trava tudo na linha vermelha, começa uma correria. Nossa. Eu, o repórter que grita bastante, não tá mais no rádio esportivo. Tá trabalhando com política agora. Vai, segue. Ele só debaixo do banco, cara. Ele mergulha assim no banco de trás e fica agachado. Meu amigo, esse dia aí foi terrível. Tá louco. Série C é o terror. Mas É a agora tem gaveta os melhorou, é a mas gaveta agora dos infernos. agora tem Não os dá. times Melhorou, mas é tradicionais. terrível. Não, mas não dá. Não dá. Tem que lutar até o fim, enquanto Pegar o Figueirense lá no enquanto tem bambu, tem flecha. Precisa sair dessa situação, pelo amor de Deus. Enquanto houver matemática, como disse nosso amigo Camilo. Não, eu tô apegado com ele aí. Mas tem muita coisa pra gente falar daqui a pouco sobre o Guarani e também sobre a Ponte. Não sou bugrino nem ponte pretano, mas com muita tristeza acho que o Guarani já pode planejar a Série C e a Ponte que se cuide. Como campineiro da Gema, estou triste, ao Jonathan Oliveira. Sem muro, galera. Guarani já foi ou vocês vão cabelar e falar da matemática? Renato Alves escreve aqui. O André Mandetta, a questão não é o preço dos ingressos, o problema é o que nos é oferecido. É verdade. Também. É verdade. Se às vezes ninguém fica bravo de pagar, por exemplo, caro pra ver futebol americano, pra ver Premier League, Liga dos Campeões, porque o espetáculo é diferente. Agora aqui não. 11h30, já informações da dupla campineira. Repórter CBN. Sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Uma investigação da Polícia Federal aponta que o deputado Gustavo Gayer financiou os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 com dinheiro público.
Ele e assessores são alvos de uma operação que investiga o desvio da cota parlamentar para entidades privadas. A ação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em vídeo publicado nas redes sociais, Gustavo Gayer afirmou que a operação seria para prejudicar o candidato a prefeito que ele apoia em Goiânia. O deputado é do PL de Goiás. O ex-ator João Rebelo foi morto a tiros dentro de um carro ontem à noite no centro de Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Até o momento não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Sobrinho do diretor Jorge Fernando, João Rebelo tinha 45 anos. Na TV Globo, ele participou ainda criança das novelas Cambalacho, Bebê a Bordo, Deus nos acuda, Vamp e Zazá. João Rebelo tinha virado DJ e diretor de clipes musicais. A confiança do consumidor brasileiro apresentou queda depois de 4 altas consecutivas. Em outubro, o indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas recuou 0,7 ponto na comparação com setembro e ficou em 93. O resultado foi influenciado exclusivamente pela piora das expectativas em relação aos próximos meses. Já o índice que mede as avaliações sobre o momento atual registrou a elevação. O Senado deve instalar hoje a CPI das bets. O colegiado vai apurar a crescente influência das apostas online no orçamento das famílias brasileiras. Uma reunião está marcada para as 14h. Os parlamentares devem escolher o presidente e o vice-presidente da comissão, além do relator. O colegiado foi criado no início do mês com o apoio de 30 senadores, 3 a mais que o mínimo para a abertura de uma CPI. A comissão terá ao todo 11 titulares e 7 suplentes. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34. Vamos com informações do Corinthians, que empatou com o Racing ontem da Argentina. Leonardo Dai tem as informações. O Corinthians empatou em 2-2 com o Racing da Argentina em casa no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. O Timão saiu perdendo logo aos 5 minutos, quando Salas aproveitou um corte errado do zagueiro Kaká para abrir o placar. Yuri Alberto marcou 2 vezes, aos 11 e aos 31 minutos. E assim a equipe brasileira foi para o intervalo vencendo por 2-1. O time do técnico Ramon Dias, no entanto, voltou desatento para o segundo tempo e cedeu o empate com o gol de Martirena aos 9 minutos. O Timão ainda joga segunda-feira às 19h contra o Cuiabá fora de casa, uma partida crucial para a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, antes de decidir a vaga na final da Sul-Americana na próxima quinta-feira às 21h30 na Argentina. Quem vencer vai se classificar e, em caso de um novo empate, haverá uma disputa por pênaltis. O técnico Ramon Dias assumiu a responsabilidade pelos erros defensivos da equipe. Ramon diz que é um técnico que tem como característica colocar os jogadores no ataque e assumir os seus erros. O Corinthians tem um técnico ofensivo, diz ele. Temos 90 minutos para jogar e está tudo aberto. O Corinthians não está eliminado. Ramon diz ainda que, mesmo jogando como visitante, o Corinthians pode passar. E completa: estou contente porque não perdemos. E porque para passar teremos que competir e estamos competindo. A saída do meia José Martínez, lesionado ainda no primeiro tempo, trouxe de volta para o Corinthians o alerta a respeito do estado físico dos jogadores para encarar essa maratona de jogos na busca pelo título internacional e pela permanência na elite do Brasileirão. Enquanto isso, os demais times do estado seguem se preparando para os próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que joga sábado às 4h30 contra o Fortaleza no Allianz Parque, teve nesta quinta-feira uma boa notícia.
O meia Maurício está em ritmo acelerado de recuperação de uma lesão no joelho e, embora não tenha chance de jogar no fim de semana, pode retornar em breve. Já o São Paulo joga no sábado às 9 horas da noite contra o Criciúma em Santa Catarina. O técnico Luiz Zubeldia testou na atividade desta quinta-feira algumas formações diferentes, principalmente para o sistema defensivo, que contará com os retornos dos zagueiros Arboleda e Alan Franco e deverá ter o norte-irlandês Jamal Lewis na vaga de Wellington, que cumpre suspensão. O Santos, que está a 2 vitórias do retorno na primeira divisão, joga apenas na segunda-feira contra o Ituano pela Série B do Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Dai, pelas informações. Corinthians vacilou demais ontem, né, Fábio Scheibe? Vacilou demais desde o começo do jogo, tomou um gol eu achei falha do Kaká, o zagueiro foi recuar uma bola pro Gustavo, estava adiantado. Né? Contra São Paulo, contra o Flamengo, ele fez fazer gol contra também, né? Não, gosta de muita coisa errada, né? Mas ontem deu oportunidade pro Salas marcar um golaço de cobertura logo no início. O Corinthians teve força, debaixo de muita chuva na Neoquímica Arena, virar com 2 gols do Yuri Alberto. Quem falava mal do Yuri Alberto agora é nova fase, marcando gols decisivos também. Só que na segunda etapa o Racing empatou e fez aquela cera tradicional desses jogos de continentais, parando o jogo toda hora, o juiz também conivente com a situação. O Corinthians tentou buscar o gol que daria a vitória a ele para sair com vantagem. Romero perdeu um gol embaixo da trave. No último lance o Depay também chutou uma bola que passou triscando. E o Racing leva essa vantagem para a Argentina. Vai ser complicado lá, porque o Corinthians tem 2 frentes, né? O Brasileirão sair da zona de rebaixamento e agora a própria Sul-Americana para fazer o ano que vem, né? Porque ganhando a Sul-Americana garante vaga na Libertadores e na própria Copa do Brasil, que o Corinthians não está presente até o momento. E vai ser difícil virar, hein? Vai ser difícil, mas... Virar não, né? Mas dá. É difícil, é complicado, mas acho que o torcedor do Corinthians tem que manter a esperança. Agora, eu vou fazer um advogado do diabo aqui, mais uma vez com o Yuri Alberto. É um bom centroavante, vive um grande momento, é um cara que se encaixa com a filosofia do Corinthians, de luta, de entrega. Mesmo nos momentos ruins, ele nunca fugiu da raia, nunca pipocou, sempre brigando ali na frente, e hoje começa a colher os frutos. Foi decisivo, fez golaço ontem, e é um trunfo do Corinthians para classificar para a final da Sul-Americana e também para escapar do rebaixamento. Boa recuperação, mostrou que tem a cabeça forte, porque a pressão que esse menino viveu e ainda vive no Corinthians não é fácil, não. E no último lance, né, antes do lance do Depay, que passou triscando a trave, tem o Alex Santana também, que de frente pro goleiro, deu um toque a mais ali, poderia ter marcado o gol, mas perdeu. Se o Corinthians tivesse um time um pouquinho mais ajeitadinho, rapaz, esse Depay ia dar um trabalho, hein? É bom esse jogador. Depay ia dar um trabalho. Por incrível que pareça, eu acho o elenco do Corinthians muito bom, cara. Não, é bom, mas tem posição pra todo, tem jogador pra toda posição. Mas você vê, a bola quebrava nele, ele tinha que fazer o pivô. Ele não é pivô, ele é meia. E outra, é um time bom, com valores individuais, mas num momento difícil, né, que vive a temporada. Pressão muito eu acho forte. que se tem esse time desde o início, sem esses problemas extracampo aí, eu acho que o Corinthians protagonizaria em algum campeonato. O Fagner chegando, a bola chegava no meia para ultrapassagem pelo lado do Fagner. Nossa, eu ficava contando no relógio para ver quanto tempo ele demorava. Teve uma vez que deu 20 segundos pra ele aparecer no vídeo, assim, ó. É a última, ele renovou, né? Ele renovou, acho. Acho que sim. Mas acho que é a última dança. O Ramon Dias começa a ser contestado, né, por parte de corintianos. Eu tenho amigos corintianos que não estão gostando do trabalho dele. Tá boa, aí o cara tirou o Corinthians zona de rebaixamento com um time sem ter esses caras. Mas que zona de rebaixamento que ele tirou o Corinthians? Tá vivo ainda, caiu porque o Vitória ganhou, mas não vai cair. Mas ele tá fazendo milagre. Mas mesmo contestado, acho que agora é com ele. Não, sim, mas poderia ter sido melhor. Sim, não. O Diniz tá contestado do Cruzeiro. Pergunta se eles querem trocar. 5 jogos, 5 empates. 4 por 1-1. Os Cruzeiros quer trocar o Diniz pelo Ramon. O cara do Cruzeiro fecha. E a gente tava falando tanto ontem de finais brasileiras, times brasileiros, agora não ficou claro ainda, mas deu um passo grande pra ter uma final argentina, né? Os 2 argentinos com vantagem pra jogar em casa. Cruzeiro e Corinthians na final. Os dois podem ter totais condições, Corinthians e Cruzeiro, de ganhar na Argentina, mas... 11h41, intervalo aqui no CBN Esportes e já informações de Guarani e Ponte Preta. Beleza. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial.
E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. A Hora do Vôlei aqui no CBN Esportes para destacar os jogos da Superliga Masculina de Vôlei. Ontem tivemos a vitória do Cruzeiro 3-0 para cima do Praia Clube. E pela Superliga Feminina tivemos a vitória do Pinheiros por 3-2 em cima do Bauru. Hoje, dia 25, segunda rodada da Superliga Feminina. Tem Flamengo contra Maringá, Brusque contra Fluminense e Osasco versus Barueri. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 44 minutos. Ontem, na Ilha do Retiro, bons 20 minutos do Guarani, né? Que ironia. Mais 4-0 pro Sport no placar final, Antônio Lupi. E o Sport precisou de 45 minutos, né? Porque depois desse tempo que o Guarani conseguiu ali controlar as ações do adversário, o Sport fez 3-0. Precisou de 25 minutos, na verdade, né? Porque o Guarani tava bem ali nos 20 minutos iniciais, minutos. Né? E, cara, de repente, a 3-0. assistência que o Barleta deu pro Fabinho no primeiro gol, coisa de cinema. Fabinho fez o primeiro, Barleta o segundo, Felipinho o terceiro e o Chico nos acréscimos, na verdade, na reta final do segundo tempo, marcou o quarto do Sport, 4-0. Péssimo resultado pro Guarani, que continua na lanterna, 5 pontos de diferença para o CRB, que é o primeiro time fora do Z4. Depois da partida, Alan Al falou sobre o comportamento do Bugre no duelo contra o Leão. Jogamos até os 27 minutos do primeiro tempo, onde nós tivemos as melhores oportunidades, competimos, depois desorganizamos em alguns momentos. Hoje, defensivamente, a equipe num todo ela foi muito abaixo, cometemos erros que não vínhamos cometendo nos últimos jogos, pagamos um preço alto pela qualidade do adversário, mas é seguir em frente, é nos reestruturar emocionalmente, se preparar para esse jogo decisivo dentro de casa, que a gente ainda continua no páreo, continua na luta e ainda só depende só de nós. A gente sabe que o nosso fator casa vem fazendo a diferença, esperamos contar com o apoio do nosso torcedor nesse momento. Hoje foi um ponto fora da curva em cima daquilo que a gente vinha desempenhando. Vamos ter um adversário difícil que briga pelo acesso, mas temos plenas condições de mais uma vez buscar os 3 pontos dentro de casa e diminuir essa distância para a gente continuar acreditando nessa conquista de objetivo que é sair dessa zona. Hoje poderíamos ficar a 2 pontos, né, do primeiro time fora da zona de rebaixamento, não conseguimos, mas ainda temos plenas condições de alcançar o nosso objetivo, como eu falei, só depende de nós e principalmente da nossa atitude dentro de campo.
5 jogos para terminar a Série B. O Guarani precisa aí de 4 vitórias. 4 vitórias seriam 12 pontos, 31, 41, 42, 43. 4 vitórias. 4 vitórias, mas dependendo aí do que acontecer. Porque Não, 43 já teve time que foi. O máximo que o Guarani pode fazer é 46, né? 46 escapa. Não, 46 escapa. Mas eu acho que com base por conta dos confrontos diretos, foram metade apenas dos confrontos diretos, né? Tem mais metade ainda até o começo de novembro. Eu acho que a nota de corte vai ficar aí nos 42, 41. Ano passado a Ponte escapou com 41. 41. Eu acho que vai ficar nisso. Então, mas olha só como a situação é complicada, né? Com 41, que é um corte baixo, né? 41. Estranho, né? 3 vitórias já ainda não resolve, né? Tem que ser 4 vitórias. E o lance, assim, o lance é que o Guarani não sai da última posição, cara. São 26 rodadas já e ganha 2, perde uma, ganha outra e fica nisso, fica em último. O primeiro turno arrebentou o Guarani. O Guarani tá pagando por isso. Acabou com o Guarani. E o problema agora é o anímico, né? A parte mental do Guarani depois de uma E o próximo jogo, o Novo Horizontino vem pra subir aqui, velho. Uma bordoada de 4-0, agora pega o terceiro colocado. 50, e voando, né? Venceu o Avaí na última rodada, tem 57 e venceu o Bugre e vai a 60. É claro que o jogo é no Brinco de Ouro. O Guarani tem dado uma resposta legal no Brinco. Sim. Eu acho que dá pra equilibrar diante do Novo Horizontino. Mas não é qualquer equipe, né? Não é qualquer time que vem aqui. É um time de qualidade, é um time cheio de confiança, é um time que vai jogar. Diferente de outras equipes que vêm ao Brinco de Ouro e jogam atrás da linha da bola. Então é uma partida complicadíssima e o Guarani agora tem tudo isso para tentar reverter, né? A moral dos caras, a confiança, todo aquele processo de evolução que vinha tendo, né? CRB e Ponte Preta, as 2 vitórias consecutivas. Foi por água abaixo, eu acho, em virtude dessa derrota. A maneira como foi, na maneira como o Guarani perde pro Sport. Mas, gente, é futebol. É pouco provável que o Guarani escape? É pouco provável, mas ainda não assinamos, né? Então, tem que acreditar, Vai fazer o quê? Vai entregar? Mas chamou atenção aquilo lá que a gente falou ontem, que você principalmente, Carlão, que o Guarani dá uma apagada no jogo. E ontem aconteceu, né? 30 minutos, depois sofreu né? Gol. Bem, né? E você vê, Sofre né? 3 na sequência dele. Você vê como são as coisas. O Guarani teve 2 chances, né? De Caio fazer Dantas, 1-0 com o Caio Dantas, que não tá bem. O Caio Dantas, ele tem um papel tático muito importante, é um jogador titular incontestável do Guarani, sem dúvida nenhuma, mas não tá bem. Não tá bem. E aí, era um lance isolado, que o Vladimir tenta avisar pro Jefferson que não tinha ninguém nas costas do Jefferson. Não sei se foi uma falha de comunicação, o Jefferson não tem calma, rifa a bola de qualquer jeito, ela volta nos pés do Barleta, tinha um buraco na defesa, aí vem a jogada individual, né, do Barleta pra tirar da marcação e deixar o Fabinho sozinho pra fazer 1-0. E aí, a partir do 1-0, esquece. O Guarani acaba emocionalmente. Acabou. Porque fica parece que os jogadores sentem, né? Poxa, a gente tava ali tentando, criando, a estratégia tava funcionando, tomamos o gol e aí acaba. Acaba a parte emocional e da volta por cima E não pode vacilar difícil. contra time que tem qualidade. Vacilou contra time que tem qualidade. E o próprio clima instalado na ilha, né? Aquele clima de acesso já, né? O time está muito confiante, né? O Sport. Então qualquer coisa favorável a uma equipe como o Sport, ele tira proveito, né? Porque a diferença é gigante. Um tá robusto, né? Grandão para subir. E o outro tá ali, reagindo, mas ainda com a confiança abalada, né? Então qualquer instabilidade atrapalha demais o emocional dos caras, Duelo de né? vice-líder contra lanterna. Mas até falando um pouco pela parte do jogo também, a boa notícia pro torcedor bugrino, até passando informação do Lupe também, é que nenhum pendurado tomou cartão, né? Então, pelo menos pro jogo do Horizontino. Agora, tentar reduzir a quantidade de desfalques por lesão, né? Porque ontem o Pacheco também não jogou, aí Pacheco, Pegorari, Anderson Leite e o Marlon Douglas. O Ayrton foi embora já, então não conta mais como desfalque. Mas o Guarani sofrendo aí também com jogadores machucados. A gente sempre tem uma surpresinha, né, Júlio? Antes, sempre tem. Né? Sempre tem. O cara sentiu. A gente trabalha com uma escalação e tal. Chega na hora Pacheco, da oficialização. Esse sentiu um desconforto. Mas pelo menos ele manteve a coerência, né? Ele eu não acreditava no Ian Henrique como titular, mas não acho que o Ian tenha ido mal. Não. No primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, todo o sistema defensivo bagunçou, né? Mas no primeiro tempo, acho que o Ian tava relativamente bem. 11h51, agora passando pra Ponte, Lupe. A Ponte tem um monte de problema para escalar a equipe que vai enfrentar o Mirassol. Se a gente tava falando aqui de lesões, de suspensão,
O Nenê Santana, que por enquanto segue como o interino da Ponte Preta no comando técnico, vai ter que quebrar a cabeça para montar principalmente o setor de ataque da Ponte para enfrentar hoje o quarto colocado, fortíssimo Mirassol, jogando na cidade de Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. A gente sabe que a Ponte tem uma dificuldade enorme de jogar como visitante, tanto é que os números mostram isso, só que vai ter que ir para Mirassol para tentar uma vitória, o que deixaria a Ponte Preta numa situação bem mais confortável para garantir a permanência para a Série B de 2025. Desfalques, Gé tá fora, foi expulso no derby, tomou o terceiro cartão amarelo. Gabriel Novaes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele também não vai ter Luiz Felipe, que está suspenso. O goleiro Pedro Rocha também está suspenso. Tem mais um jogo para cumprir da expulsão e do julgamento contra o Sport. Quem também está fora, o Emerson, é dúvida ainda. Joilson também vai ser reavaliado, ou seja, são desfalques que o técnico Nenê Santana tem que resolver. E na entrevista coletiva depois da vitória do Brusque, ele falou a respeito dessa quantidade de desfalques e como ele vai montar o time para enfrentar o Mirassol e essa sequência dele no comando técnico da Ponte. Quanto ao próximo jogo, a gente sabe que é muito difícil, muito complicado, mas eu não descarto a possibilidade da gente conseguir um resultado positivo. Eu tenho que pensar assim, tenho que passar isso para os jogadores. Perdi jogadores importantes, mas a gente vai dar um jeito com o elenco que a gente tem. A gente pode mudar de esquema, isso daí a gente vai dar um jeito esses 2 dias. Não vamos ter muito tempo para treinar, mas vamos ter tempo para pensar, para de novo unir os jogadores e deixar ele cada vez mais leve. Essa vitória nos tirou, né, de uma zona não muito cômoda, mas agora deu uma aliviada, mas não acabou nada, né? Ainda tem muita coisa, tem muito campeonato e a gente não pode pensar que essa vitória vai resolver tudo. Não, tem muita coisa para resolver. E quanto à minha permanência, eu não penso nada disso. O Marco é meu amigo particular, eu estou aqui com ele desde quando ele assumiu e a gente sempre teve uma amizade muito restrita. Desde a última passagem dele como diretor, né? A confiança é mútua e assim, eu não poderia deixar de atender um pedido dele. Ele estava com dificuldade, está com dificuldade para contratar treinador, então assim, enquanto ele me pedir, eu vou fazer, porque eu não posso deixar ele na mão, principalmente a Ponte Preta também. A respeito então do futuro técnico, provavelmente não, ele deve ir comandar a Ponte contra o Mirassol, depois se não me engano tem uma semana cheia, né, até o próximo compromisso. Então ficarei surpreso da chegada de um treinador, mas acho difícil. Eu acho difícil também ter um novo técnico aí até o jogo contra o Mirassol. Acho que de fato a gente pode ir na linha que o Nenê Santana está confirmado para esse confronto. E é um confronto muito difícil, assim, né, Carlão? Imagino que o torcedor da Ponte tem essa consciência que vai ser bem desafiador o jogo de amanhã. O Nenê tá falando bem, tá falando até como treinador já, perdi tal jogador e tal. E é bom ter um discurso forte, de repente, se ele permanecer, é importante ter essa liderança dentro do vestiário. Julião, é jogo assim, cara, o torcedor pode ficar bravo, mas é jogo descartável. A Ponte não pode se dar ao luxo de descartar jogos, é bem verdade, mas eu acho pouco provável a Ponte voltar, pelo que a Macaca tem apresentado, pelos desfalques, pelo momento do Mirassol. A gente falava do Novo Horizontino aqui em Campinas, pro Mirassol é o jogo para encaminhar o acesso também, porque se ele vence a Ponte, ele vai a 59 pontos. Eu acho muito difícil. Agora é futebol, de repente a Ponte encaixa um jogo perfeito, o Mirassol numa tarde, noite pouco inspirada, mas é muito difícil. É um jogo semelhante ao que foi o Guarani ontem. Era difícil imaginar o Guarani ir à Ilha do Retiro, mesmo vencendo um derby, e dificultar as ações para o esporte. E a Ponte também. A Ponte não está bem, não tem apresentado um bom futebol. Venceu o Brusque na superação, na entrega, né, a qualidade do Elvis e tal, mas não apresentou um futebol convincente. Eu acho muito difícil. Aí se a Ponte ganhar, o torcedor, mas é maluco, cara. Antes do jogo, a Ponte pode ir lá e surpreender. Mas eu acho muito difícil a Ponte conquistar algo positivo lá em Mirassol. Quero estar errado, mas pelo que o Mirassol tem jogado, eu acho que é um jogo assim que o Mirassol é amplamente favorito. É o mesmo caso de ontem, né? Guarani Sport. O problema é que a Ponte, depois desse jogo Mirassol, tá descartado. Que aí é a decisão, com o Paysandu. Aí se não caso tem jeito, perca ponto e não recuperar esses pontos, daí é Campinas, né? Isso. Só que aí tem um outro lado. Se acontecer o que eu acho pouco provável,
Mas a Ponte vencer em Mirassol, aí eu acho que também a gente já pode carimbar a permanência. Claro, né? porque na mesma linha que vocês estão falando do Guarani, a gente está falando que são 43, garante, vamos jogar 45, vai, são Que 7 pontos. Em caso 45. de vitória, ela vai a 41. Eu daí- acho que aí ela Eu ia acho que ainda vai precisar de mais... vai precisar, mas até Vai por ter que vencer o mas Paysandu também. até por vencer o Mirassol, Claro, que já em termos de encaminha bem, futebol né? é um grande hoje na Série B, ela deixa muito bem encaminhado, mas é pouco O provável. problema, sabe o que é? É essa questão também de perde, aí dependendo do que acontecer na rodada, entrar no Z4. Aí tá pressionada demais pro... Demais, Às 4 horas a gente volta a falar sobre a Ponte no Arena. Ô, Valmir. Amanhã, Ô, Valmir, então, pô, o jogo da Ponte. Valmir às vai pra 5 Mirassol. contra O Mirassol. Grande abraço, bom final de semana a todos vocês. Valeu. CBN Esportes Campinas.